Nem toda ovelha é uma boa mãe e não saber escolher isso é um dos erros que mais custa caro para um criador. Muita gente acha que é só fazer cobertura, colocar a ovelha na monta, emprenhar essa ovelha e aí esperar por cordeiros saudáveis e pronto, está tudo certo. Só que não é bem assim, não. Algumas matrizes criam melhor, são boas mães. Outras só dão dor de cabeça e prejuízo no rebanho. E saber diferenciar elas é o que separa um criador profissional, um criador com resultado, daquele criador que vive reclamando porque não consegue resultado com a sua criação. Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o segredo daquelas ovelhas que realmente são produtivas e por que manter fêmeas ruins no seu rebanho pode ser o que está drenando o lucro da sua criação. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não me conhece, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais com bom desenvolvimento, com bom desempenho, saudáveis, baixa mortalidade, para você conseguir resultado na criação. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, você quer aprender, quer melhorar a sua criação, então já deixa seu like aqui para eu saber que você está gostando do vídeo que eu estou te passando. Já se inscreva no meu canal e ative as notificações, aquele sininho, para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Uma matriz ruim, ela não mostra o problema logo de cara. Ela é uma ovelha que come, ela está ali no meio do lote, ela parece que está saudável, ela emprenha, ela cria seus cordeiros, mas quando você olha os números do rebanho, quando você fecha a conta no final do ano, você percebe que o prejuízo apareceu. Você já parou para pensar que às vezes um cordeiro que nasce bem, que não se desenvolve, que não ganha peso, que não desmama bem, não é culpa do reprodutor, não é porque ele não presta, mas pode ser culpa da ovelha, porque a mãe tem baixa habilidade materna ou não é uma boa mãe, não tem condições de desmamar um bom cordeiro. Essas matrizes, elas custam caro no rebanho e de uma forma silenciosa, porque elas estão ali no meio do lote, elas estão comendo, elas estão sendo manejadas, elas estão tomando vacina, elas estão tomando vermífugo, elas estão ali no dia a dia compondo seu rebanho. Só que elas produzem menos, produzem um cordeiro de baixa qualidade, um cordeiro que não tem muita saúde, que vai te dar mais trabalho para frente, que vai demorar muito mais para engordar. E aquele criador que insiste em manter essa fêmea no rebanho, às vezes até sem perceber esse problema dela, está trabalhando para perder dinheiro. Por que perder dinheiro? Porque são aqueles custos que estão escondidos, que não aparecem, porque não sai diretamente do seu bolso, mas está te custando todos os meses. São aqueles cordeiros que morrem porque a mãe não era tão boa, não cuidava bem desse cordeiro. São aquelas ovelhas que têm uma baixa produção de leite, então o cordeiro não se desenvolve bem. São aquelas ovelhas que demoram para emprenhar, que ficam repetindo o cio, por mais que o carneiro cubra elas, elas não emprenham rapidamente. E é muito comum, principalmente para quem está começando, cair nessa armadilha de que todas as fêmeas são iguais, qualquer fêmea presta, basta eu ter um reprodutor bom. Claro que você pode começar o seu rebanho com um rebanho comum, com animais comuns, mas você tem que selecionar as suas fêmeas, tem que conhecer o potencial de produção de cada uma delas, para você não cair nesse erro de ficar perdendo dinheiro toda a safra. Uma matriz ruim, ela custa caro em silêncio. Você não tira dinheiro do bolso, mas ela está ocupando espaço na sua propriedade, ela está comendo a comida que você fornece para outros que poderia estar produzindo muito mais do que ela, e ela não te entrega retorno. Então, o que, que é uma matriz produtiva? Né? O primeiro ponto importante é a gente entender o que, que é uma matriz boa, uma matriz que produz bem, que vai me dar resultado. Não é a mais bonita do lote, não é a que tem um melhor papel, por exemplo, se for um animal registrado, não é aquela que chama mais atenção numa exposição. Uma matriz produtiva é aquela que emprenha com facilidade, emprenha todo ano sem dar trabalho. É aquela que, quando cria, cuida do cordeiro, tem amor pelo cordeiro, que é o que a gente chama de habilidade materna. Ela puxa o cordeiro para mamar, ela cuida bem dele, protege ele, alimenta ele. Não rejeita esse cordeiro ao nascimento. Isso é um ponto muito importante também de seleção. Ela tem leite suficiente para levar esse cordeiro desde o nascimento até a desmama. Então ela não tem pouco leite, ela produz leite para desmamar um cordeiro pesado. E outro ponto importante é que ela se adapte ao seu ambiente, se adapte à sua estrutura, se adapte ao clima que você tem, se é calor, se é frio, ao tipo de alimento que você fornece. É um animal que tem uma boa adaptação. Uma matriz produtiva é aquela que te entrega um cordeiro forte ano após ano, safra após safra. Não que você tem que ficar acudindo o cordeiro, criando na mão, criando no braço para poder tirar um cordeiro bom. Isso não é sorte, isso é padrão, isso é seleção.
E o que que não é uma matriz produtiva? Agora que a gente entendeu o que que é uma produtiva, quais são as matrizes que não são produtivas, que a gente deve dar atenção a alguns pontos sobre essa não produção dela? O que que é isso? Uma coisa que engana muito o criador é olhar os seus animais, avaliar os seus animais apenas pelo visual e ver uma ovelha gorda, uma ovelha bonita e achar que é uma boa matriz. Muitas vezes ela tá gorda, tá bonita, porque ela não emprenha, porque ela não passa por desafios, ela não precisou gerar um cordeiro, amamentar um cordeiro, desmamar um cordeiro, por isso ela está sempre roliça, gorda, bonita. Então não é a aparência que vai dizer se a matriz é boa ou não. Então a matriz que não é produtiva é aquela que rejeita seus cordeiros, é aquela que não emprenha com facilidade, é aquela que não produz leite suficiente para desmamar um bom cordeiro, é aquela que vive com aquela doença que vai e volta, ou uma mastite, ou uma doença do casco, ou uma verminose intensa. Essas ovelhas, às vezes, elas até parecem boas, mas elas são um buraco que vai drenando o seu dinheiro dentro da criação. E eu sei que tem muita gente que tem dó de descartar um animal, que se acostuma, se habitua com elas e vai mantendo ali. Fica com pena de descartar. Só que lembra de uma coisa: uma matriz que fica no seu rebanho, que não emprenha, que não desmama bom cordeiro, que não cria um bom cordeiro, que rejeita os seus cordeiros, ela não te entrega retorno. E no final, quem está pagando a conta dela é você. É do seu bolso que sai a manutenção dela ali para ela não te trazer nada de volta. Então, quais são as consequências de ter matrizes ruins no rebanho, de manter essas matrizes que não são boas mães? Você vai ter menos cordeiro desmamado por ano, mais gasto com medicamentos para tratar desses cordeiros fracos, mais gasto com leite, com a amamentação dos cordeiros que são rejeitados, mais mão de obra para cuidar desses cordeiros, perda de tempo com toda essa estrutura, montar essa estrutura para cuidar desses animais, perda de tempo cuidando dessas matrizes que não dão retorno. E uma coisa que pouca gente observa é o quanto isso atrasa o melhoramento genético do seu rebanho. Então, você poderia estar evoluindo ano após ano com seus animais e você fica amarrado, atrasado lá atrás, não sai, seu rebanho nunca melhora. Ele fica sempre gravitando nesse mesmo tipo de animal aqui. Você não consegue ir evoluindo a qualidade dos seus animais. E enquanto você insiste em manter fêmeas que não te dão retorno dentro da criação, um vizinho seu que pode estar selecionando está evoluindo e passando na sua frente, ganhando dinheiro e crescendo. Então lembra disso. Nem toda ovelha é boa mãe, nem toda ovelha deve ficar na criação. A gente deve olhar os nossos animais, avaliar os números, avaliar o quanto que eles respondem dentro da nossa criação para definir se realmente eles merecem ficar ali ou não, se devem ser vendidos, devem ser descartados. E o segredo de uma boa criação, uma criação que dá resultado, que não te dá dor de cabeça, está em identificar essas matrizes, em selecionar esses animais e não ficar perdendo energia com aqueles bichos que só te dão problema, que só atrasam tua vida. Então, hoje eu queria te trazer esse alerta de que nem toda ovelha é igual, nem toda ovelha é boa mãe, que a seleção é fundamental dentro de um rebanho e que isso não é uma coisa que você faz uma vez só, não. Você tem que fazer todo ano, você tem que avaliar sempre quais são os animais que são bons na sua criação, quais não são, e você consegue com isso melhorar muito a qualidade do seu rebanho, dos seus cordeiros, a cada safra que passa. Diminuir os problemas, diminuir o uso com medicamento, diminuir o uso com vermífugo. Se você fizer uma seleção bem feita, todos esses benefícios você consegue trazer para sua criação. Então você diminui custos, aumenta resultado, aumenta a velocidade de ganho de peso de cordeiro, então o retorno vem mais rápido. E ainda consegue vender borregas como futuras matrizes para outros criadores. Conta aqui para mim, você já percebeu a diferença entre animais que são boas matrizes no seu rebanho, aquelas que não são, aquelas que sempre vêm trazendo resultados ruins para você? Já perdeu cordeiros por causa de uma mãe ruim? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Criar ovinos com resultado não é sorte, é método. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.